Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar, e neste vídeo sobre a ferramenta de gestão denominada 5W2H, nós vamos discutir a parte de teoria dela, como essa ferramenta ela pode ajudar a estruturar um plano de ação, uma definição de um processo, de um projeto ou uma elaboração de um planejamento estratégico. Então, eu separei este vídeo para discutir a teoria e num próximo vídeo em sequência a este é a parte de um exemplo que eu vou utilizar esta ferramenta. Então, recomendo que você assista este vídeo aqui para discutirmos a teoria, aprendermos como fazer, e depois o segundo vídeo que é sobre um exemplo prático utilizando este 5W2H num caso real. Então, pessoal, o que é esse 5W2H? Veja que aqui vamos começar bem pelo começo. 5W2H, eu sei que é uma sigla, pode parecer até um pouquinho estranho, mas ela é na verdade aqui o que se chama de um checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas com clareza e com eficiência por todas aquelas pessoas, todos aqueles recursos humanos que vão estar envolvidas no desenvolvimento de um projeto, no gerenciamento de um projeto. Então, o que é essa ferramenta, pessoal? Aqui, ela tem, além de utilizar um chamado checklist de atividades, ela tem um segundo ponto que ela pode te ajudar, por exemplo, a criar o que se chama de um plano de ação. Por exemplo, o 5W2H, ele pode auxiliar na elaboração aqui de um plano de ação para resolver um problema ou atingir um determinado objetivo ou uma meta. Além disso, um exemplo comum para isso, aqui do uso do plano de ação com a ferramenta 5W2H, é na tratativa de uma não conformidade, é na tratativa, por exemplo, você tem um problema com o fornecedor, você tem problemas no setor de logística, você tem problema na área de produção, você tem problema numa peça do setor metal mecânico que ela não está apresentando uma especificação de qualidade conforme detalhada. Então, isso aqui ela serve justamente para isso, para que você crie planos de ação. Então, após identificado a causa raiz de uma não conformidade ou de um não problema, o 5W2H ele pode ser utilizado sozinho ou até em conjunto com outras ferramentas de gestão para a elaboração de um plano de ação que seja efetivo para sanar essa causa raiz do problema. Então, esse é o primeiro ponto que você pode considerar aplicar essa ferramenta. O segundo é a ideia que você pode estruturar esse 5W2H para definir um processo ou um projeto. Então, ele pode funcionar como um guia para identificar e orientar a definição de atividades de um processo ou de um projeto. E, além disso, essa ferramenta ela auxilia a definir quais são as atividades que o processo ou o projeto deveriam ter, o porquê de cada uma dessas atividades precisar ser executada, onde e quando devem ser executadas, quem é o responsável, a pessoa responsável ou a equipe responsável pelas atividades e pelo processo ou projeto, e como essas atividades devem ser executadas. E um terceiro também, que é importante considerar aqui, é que essa ferramenta 5W2H ela pode ser utilizada para elaborar um planejamento estratégico, visto que esse planejamento estratégico ele justamente trata da definição de objetivos e estratégias de uma organização ou de um setor ou lá de um projeto. Então esse 5W2H ele pode ser empregado para planejar e guiar justamente as ações estratégicas dentro de uma companhia, que possibilitem um aumento da competitividade dessa organização e o alcance das metas previamente estabelecidas. Mas lembre, um ponto importante a destacar no uso do 5W2H é a questão de sinergia. Então, todas as pessoas que forem elencadas nesta ferramenta, elas devem estar aqui unidas em torno da resolução de
um problema previamente detectado. Então, pessoal, vamos compreender um pouquinho melhor sobre esse 5W2H. Como é que ele se estrutura? Veja, desde no início desse vídeo, eu mencionei que para utilizar esse 5W2H, nós precisamos primeiro detectar um problema. Por exemplo, a equipe utilizou uma matriz SWOT, que é de forças e fraquezas, de oportunidades e de ameaça, ou ela utilizou, por exemplo, o diagrama de Ishikawa, que é ou o diagrama 6M, ou o diagrama de causa e efeito, ou posteriormente a isso, ela fez uma utilização de uma matriz de prioridades por meio da ferramenta GUT. Então, existem ferramentas anteriores que é possível de detectar esse problema, ou até a ferramenta MASP, que é o método de análise e solução de problemas. Veja, então, que esse 5W2H, ele justamente vem após a utilização dessas ferramentas para alimentar, para dar vazão a uma ação de entregar um plano para executar esse previamente planejado. Então, pessoal, o primeiro ponto, ou a primeira letra, o primeiro W, é aqui para nós, frequentemente ela começa com what, tá? Então, ele traduzindo é o que e qual é a ideia, o que é a pergunta a ser respondida aqui para nós. Por exemplo, o que precisa ser feito, qual é a atividade, qual é o assunto, o que deve ser medido, quais os resultados dessa atividade, quais atividades são dependentes dela, quais atividades são necessárias para o início da tarefa, quais os insumos necessários. Então veja que no what, o que é importante aqui preencher. Então a resposta nada mais é que a definição do problema ou meta que deseja ser alcançada. Por exemplo, você quer aumentar vendas, você quer melhorar a produção, você quer resolver um problema de não conformidade. Então, certifique-se de que essa definição seja o mais claro possível para que todos os envolvidos, as pessoas envolvidas, possam desempenhar suas funções corretamente. Então, afinal, ninguém vai conseguir ler seu pensamento e saber o que precisa ser feito se você não disser neste primeiro W. O segundo W, why, ele representa aqui o porquê. Qual que é a ideia aqui? Então, após definir o primeiro passo, então é preciso justificá-lo aqui. Por que isso precisa ser feito? Por que a operação é necessária? Ela pode ser omitida? Por que a atividade é necessária? Por que a atividade não pode fundir-se ou unificar-se com outra atividade? Por que A, B e C foram escolhidos para executar essa atividade? Lembre, por que aquilo precisa ser feito? É para resolver problemas ou o quê? Lembre que quando você explica os reais motivos por trás daquilo, os colaboradores, os funcionários, eles tendem a se engajar mais e trabalhar para que o problema seja resolvido ou até essa meta seja alcançada. Ok? Então o próximo W, o terceiro aqui, é o who. O que quer dizer o who? Então, quem são as pessoas que vão executar aquele estabelecido no primeiro W aqui? Veja, quem é o responsável, quem conduz essa operação, qual a equipe responsável, quem executará determinada atividade, quem depende da execução dessa atividade. A atividade depende de quem para ser iniciada. Então lembre que do seu primeiro W dessa planilha, dessa ideia aqui. Então esse passo, esse terceiro, é definir quem irá te ajudar a alcançar o objetivo. Novamente, por exemplo, no caso de uma grande empresa, com um grande fluxo de processos e ações, é preciso definir quem será o responsável por cada uma das tarefas. Apenas fique atento para não designar uma atividade a alguém que não seja qualificado o suficiente para desempenhá-la. Então isso pode até prejudicar o seu plano de ação mais à frente. Por que isso, pessoal? Porque além de definir quem será o responsável por cada ação, é legal também, é interessante explicar quem será beneficiado por ela. Então, esse é o nosso
terceiro W. O próximo W é when. When, o que ele significa para nós aqui? Quando. Então, o que ele quer refletir aqui? Todo bom planejamento que se preza, ele precisa ter um prazo estipulado para que as ações sejam executadas e os objetivos alcançados. Então, no caso do 5W2H, ele não seria diferente. E o que ele quer dizer para nós aqui? Qual que é a pergunta a ser respondida? Quando será feito? Quando será o início da atividade? Quando será o término dessa atividade? Quando serão as reuniões? Quando serão os principais marcos dessa atividade aqui? Então, o que é importante aqui? Estabeleça corretamente esses prazos e comunique à sua equipe. É importante que todas as pessoas, todos no terceiro W, eles saibam que está sendo utilizado o 5W2H e quais são os prazos de início, quais são os prazos de término e os principais elementos de entrega daquele projeto. Seguindo, pessoal, o quinto W aqui, where, ele significa o seguinte, aqui where, é onde. Então, qual que é a ideia de tradução? O que precisa ser respondido aqui para nós? Em que local será feito essa atividade ou essa ação? Onde a operação será conduzida? Em que lugar? Onde a atividade será executada? Onde serão feitas, por exemplo, as reuniões presenciais da equipe? Ou onde serão encontradas as pessoas para dar sequenciamento nessas ações? Então veja que isso aqui nós estamos fechando o primeiro bloco dela, que é o 5W. Agora, seguindo aqui, o primeiro H, ele quer dizer o seguinte para nós. Aqui, o como, o how. Então, o que ele traduz para nós aqui? Esse é o momento justamente de detalhar qual é o caminho que deverá ser seguido para que o objetivo seja alcançado. O ideal é justamente que você seja, nesse ponto, o mais específico possível para evitar retrabalho ou falhas durante o processo. Então, perguntas, alguns exemplos aqui. Como será feito? Como conduzir a operação? De que maneira? Como a atividade será executada? Como acompanhar o desenvolvimento dessa atividade? Como A, B ou C vão interagir para executar essa atividade? Então, veja que a ideia central aqui, tá, é fazer um engajamento dessas pessoas para que elas compreendam, que elas tenham conhecimento. Então, para que você aqui não necessariamente precise ficar guiando-as, tá? Mas que isso seja conforme o planejado. Então, seguindo o segundo H, o how much, aqui para nós, é quanto. Então, quais seriam as perguntas a serem respondidas? Quanto isso irá custar? Quanto custa realizar a mudança? Quanto custa a operação atual? Qual é a relação custo-benefício? Quanto tempo está previsto para a atividade? Então veja que esse 2H aqui é hora de calcular quanto seu plano de ação irá custar para entrar em jogo. Veja que essa etapa ela é bem importante, pois ela ajuda a analisar se os recursos que você tem atualmente eles serão capazes de suprir a demanda que você está estipulando no plano. Então, se não forem, se esse custo não for, será preciso realizar ajustes em etapas anteriores. Então, pessoal, isso aqui, desse problema, ele vai resultar o seu plano de ação. Respondendo esses 5W e esses 2H, nós temos o que se chama da ferramenta de gestão 5W2H e que você vai utilizar justamente numa que se chama de planilha. Você pode utilizar ela baseado justamente numa folha de ofício, numa folha de caderno, ou você pode utilizar também softwares, talvez como uma planilha do Excel, ou você pode utilizar, em alguns casos, propriamente softwares já desenvolvidos para essa ferramenta, mas eu recomendo aqui que, se você quer utilizar ela de uma forma fácil, didática, você elabore esse plano de ação aqui no lugar, utilizando a plataforma que mais
tenha um resultado prático para você. Aqui é apenas, essa aqui vai ser a ferramenta no Excel que eu vou utilizar no vídeo de parte de exemplo. Então, no exemplo prático, eu vou utilizar essa planilha aqui. Então, pessoal, eu finalizo aqui e deixo justamente uma ideia para vocês aqui do 5W2H, que o que importa nela é ter respostas objetivas, diretas para as perguntas, de modo que qualquer plano de ação que você tenha elaborado utilizando essa ferramenta, ele se torne ele próprio claro e objetivo, e que todos saibam como utilizar essa ferramenta. Então, pessoal, eu agradeço por esse momento. Peço que você curta, compartilhe esse vídeo, comente e que assista agora o outro vídeo que é o exemplo de aplicação desta nossa ferramenta. Um abraço e até o próximo.